Nosferatu de Robert Eggers. Há quanto e quanto tempo a gente já não espera esse filme, hein? Tem alguns anos. Esse filme, ele era pra ter sido o segundo filme do Robert Eggers. Ele ia fazer depois de A Bruxa. Mas várias coisas aconteceram, é o seu quarto longa-metragem. E eu vou te falar que, apesar de a gente conhecer a história de Nosferatu, o clássico lá do Murnau de 1922, então algumas coisas você espera, mas muitas coisas desse filme eu não estava preparado. Eu não esperava, e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Finalmente pra gente falar de Nosferatu, do homem Robert Eggers, mesmo diretor de A Bruxa, o Farol, o Homem do Norte, volta novamente para esse projeto do Eggers, que é de muito tempo, vários anos, de trazer uma nova versão de Nosferatu. Nosferatu, que é uma cópia de Drácula surgida lá em 1922 no expressionismo alemão, toda aquela história que eu já falei algumas vezes aqui no canal e que você deve conhecer. O Murnau queria adaptar para o cinema o Drácula, não deu, ele falou, beleza, vou criar o meu careca com os dentinhos na frente, que faz o Suk-Suk, que também é um vampirão. A gente tem outras versões, tem o filme do Herzog da década de 70, tem A Sombra do Vampiro, que também tem o William Dafoe que volta para mais uma parceria aí com Robert Eggers, ele tá no filme também. E bem, o argumento provavelmente você já conhece, Thomas Hutter acabou de se casar com a Ellen Hutter. Estamos aqui falando da Alemanha de 1830 e poucos, e ele é um agente imobiliário, é contratado para viajar lá pelo Sr. Nock, que é o chefe dele, para fazer negócios com um tal de Conde Orlok, que mora lá nos Cafundel da Ajuda, mas é um cara que tem dinheiro, é um cara que tem tradição, é excêntrico, ele quer comprar uma mansão caindo aos pedaços lá na cidade deles, Wisburg. Então o nosso querido Thomas vai lá, a gente vê essa viagem, a gente vê essa road trip a cavalo, mas quando ele chega lá, aquela coisa do excêntrico, aquela coisa daquele castelo, aquela pessoa, aquela criatura, melhor dizendo, o Conde Orlok, tá esperando ele de uma maneira, digamos, não tão agradável, Então, o filme, ele tem como base, óbvio, a história de Murnau e tal, mas é um filme que ele potencializa vários desses argumentos, É um filme bem maior do que o original, ele é um filme de 2 horas e 15, um negócio assim, E ao mesmo tempo ele minimaliza algumas coisas também. A gente vai entrar nesses pontos, mas o Robertão dos Ovos, nosso querido Robert Eggers, ele faz questão de enfatizar aqui e ali alguns elementos, que eram mais rápidos, mais superficiais, mas que, claro, cercavam aí esse universo de Nosferatu e companhia. E lembrando que o Nosferatu original de 1922 está lá na Filmica para você assistir agora mesmo em altíssima qualidade, para você ver antes do novo filme, depois do novo filme. O catálogo da Filmica tem uma seleção especial de clássicos, de filmes recentes, filmes fora da caixa. E essa é a hora de você conhecer esses filmes e explorar esse baita catálogo. Sabe por quê? Porque com o cupom especial RCult30, do jeito que tá escrito aqui, você vai ganhar 30 dias grátis, é isso mesmo. Basta ir lá na Filmica, selecionar o plano mensal e aproveitar esses 30 dias. E você pode assistir a Filmica onde você quiser, é só procurar aí por Filmica no seu dispositivo e baixar o aplicativo. Veja aí na sua TV, onde você preferir, quando você quiser. Tem um aplicativo instalado? É só abrir, assistir a Nosferatu, outros filmes de terror, filmes de suspense, drama e muito mais. O link da Filmica é o primeiro aqui na descrição, já corre lá, já usa o cupom RCult30, selecione o plano mensal para aproveitar esses 30 dias grátis. E toda semana tem filme novo entrando lá na Filmica, então você sempre vai ter algo novo para assistir. Prepare-se para ver o melhor do cinema mundial e expandir o seu conhecimento na sétima arte na Filmica.
Bem, eu vou te falar que visualmente Nosferatu do Eggers é impressionante, tá? É uma pérola. O filme é belíssimo. E o Eggers, ele é um maestro nessa coisa de orquestrar a tensão dos seus filmes. Sabe aquela tensão que a gente vê lá na Bruxa, que a gente vê no Farol, aquela coisa que mesmo no silêncio parece que grita, né? Mesmo com um ambiente vazio, tem um tom ameaçador, numa conversa simples você sente talvez ali um senso de urgência por conta, né, do que está acontecendo ou do que não está acontecendo, mas a gente sente a tensão crescendo só pelo apavoro, o desespero dos personagens ou do que está por vir. Pois é, Nosferatu tem muito disso, tá? A cinematografia é uma coisa que brilha aos olhos, o uso de sombra, das sombras, pro próprio personagem do título, né? Pro próprio Nosferatu, de como ele usa isso da sombra, né, para influenciar, para tomar suas personagens, né, para dominar aquela cidade, quem sabe. Então, muitas vezes é uma fotografia fria, é uma fotografia com poucas cores, né? Não é um filme preto e branco, P&B como o original. É um filme colorido, mas ainda assim, em tela, a gente tem pouquíssimas cores. Né, é o azul, é o cinza. Tem alguns momentos noturnos que a gente vê a vermelhidão de um fogo, de uma tocha, de uma fogueira, que também complementa muito bem esteticamente o filme. E é um filme que ele quer te sufocar, ele quer deixar essa tensão, esse apavoro desde o primeiro minuto. Não é um filme mesmo, o personagem título, ele demora um pouquinho a aparecer, coisa e tal, sim. Mas aquela ameaça, ela tá ali, sabe? Ela tá presente mesmo que com gotículas que vão tomando conta daquelas personagens, né? O Nicholas Hoult como Thomas, ele tá muito bem, é um ator que eu gosto muito. Essa coisa, né, dele tá apaixonado pela mulher, obstinado pela carreira, né? Essa coisa da ambição mesmo, né? Nossa, eu tenho que fazer esse rolê aqui, é um rolê aleatório, eu tenho que fazer essa viagem, parece um negócio meio assim, mas eu vou fazer, claro, é pela minha carreira, pela minha família, pela minha mulher. Gosto muito do trabalho da Lily Depp Rose como Ellen aqui, eu acho que o significado, o peso dessa personagem nessa versão do Eggers é até mais complexo, mais denso, essa coisa psicológica, sobrenatural da personagem, né? Porque isso não é spoiler, pelo amor de Deus, mas ela tem um vínculo ali com o Nosferatu, e esse vínculo, ele é enfatizado, né? Ele tem elementos que vai para muito além de, eles são apaixonados, Nosferatu é apaixonado por ela. Não. Ele vai além, né? E é um filme que ele traz aqui e ali, não digo nem que ele se aprofunde tanto nisso, mas ele menciona, tá ali cercando aqueles personagens e aquela mitologia, a religião, o ocultismo, e até uma coisa interessante que uma ou outra vez é questionado por aqueles personagens, lembrando, né, 1830 e poucos e tal, que até o personagem do William Dafoe, que ele fala, a ciência, né? Será que a ciência, essa coisa da descoberta, não acaba jogando uma névoa para muita coisa do passado que fazia sentido também? Coisas ameaçadoras, obscuras. Então, assim, são questionamentos dos personagens que casam com aquela ameaça, com uma coisa ancestral, sabe? Com uma coisa demoníaca. E é isso, é um filme demoníaco, é um filme maléfico que faz questão de enfatizar essa coisa maléfica daquele personagem, né? Mais uma vez, uma outra menção, né? Ele vai para além do mal, ele é a morte, né? Então, assim, são frases, não estamos falando de algo revolucionário ou que inventa a roda, não, mas são textos, frases prontas que são encaixadas em momentos ali que fazem muito sentido para dar mais peso àquela ameaça. Mais uma vez, uma ameaça muito antiga e que está desesperada por um objetivo e fará tudo e devastará tudo se assim for necessário. William Dafoe tá muito bem e tal, o elenco é muito bom. O personagem ali do Aaron Taylor Johnson, que faz um amigo do Thomas, né, que ele
participa bastante, tá ali bem presente no filme, eu acho que ele tem um ou outro momento que pra mim fica meio off, sabe, assim. Mas de modo geral é um elenco muito bom e vamos para ele, né? Bill Skarsgård, que é profissional em fazer monstros atualmente, gosto demais do que o Robert Eggers, nosso Roberto dos Ovos, faz com esse personagem do Nosferatu. Visualmente, em voz, em respiração, da maneira como anda, a imponência. É um personagem que quando ele tá em tela, não tem como você, eu pelo menos, ficar hipnotizado. É um personagem enigmático, é um personagem realmente misterioso e ameaçador. E como o Robert, ele filma esse personagem, né, distante, nas sombras o tempo todo, é aquela coisa para causar esse mistério, e isso, né, os mais ansiosos vão ficar desesperados com esse filme em relação a isso, tá? Mas eu gosto muito, tem cenas muito boas com esse personagem, mas lembre, mais uma vez, né, é uma coisa que não me brilha tanto os olhos no filme assim, é essa forma como o Eggers ele maximiza várias coisas, para ele maximizar alguns momentos, alguns caos que ele cria ali com os personagens humanos, digamos assim, algumas problemáticas com esses personagens. Não é um demérito, na maioria das vezes são interessantes, mas em alguns momentos me parece um pouco demais ou um pouco menos interessante do que algumas coisas que ele precisa enxugar, principalmente no primeiro ato. Tem alguns momentos, né, ali, o castelo mesmo, que é algo, o Thomas indo pro castelo do Orlok, tá aqui, tem e tal, mas me parece meio rápido, sabe? Me parece uma coisa meio apressada, vamos lá, porque a gente tem mais o que contar, eu quero dar atenção para isso aqui. Então, nem sempre essas escolhas desse equilíbrio me agrada tanto no filme. Come to me. Inclusive, mais uma vez, não que seja um demérito, eu não esperava, mas esse filme tem um tanto bom de jumpscares, tá? Alguns são muito bons, inclusive, outros são qualquer coisa, mas acho que uma meia dúzia, talvez. E eu já te garanto aqui, tá? É a última cena desse filme, os últimos minutinhos desse filme, já entraram pros melhores momentos de toda a filmografia do Robert Eggers, na minha opinião. Não diria que é primeiro lugar, mas tá ali top 3, top 4. Os últimos momentos são muito, mas muito bons. Claro, não só visualmente falando, não só porque realmente aquela coisa do ápice, do auge, da catarse do negócio que finalmente a gente está presenciando, mas também da trilha sonora que é maravilhosa ali, tá? Então é isso, meus amigos, Nosferatu de Robert Eggers finalmente está entre nós e é um filmão de terror. Pode não ser perfeito, pode não ser aquela obra-prima magnânima para mim, mas ainda assim é um filmão com F maiúsculo, tá? Eu dou uma nota 8.5 para Nosferatu. Uma versão de um filme de terror de vampiro que vai além de um filme de vampiro, é também um filme, como eu disse, né, é demoníaco, um filme de monstro, de modo geral, que consegue ali estabelecer uma escala e momentos assustadores, nefastos, eu diria, e um Nosferatu que 2024/2025 merece. Mesmo com tantos acertos e algumas imperfeições, como eu disse, tá? Pra mim, na minha opinião, não teria alguém melhor do que o Robert Eggers pra, né, trazer isso e olha, não decepciona não. Mais uma vez, é um filmão. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Does evil come from within us? Or from beyond? Bem, vamos lá. Thomas Hutter deixa sua bela Ellen lá, que a Ellen nesse filme, ela tem toda uma perturbação, ela tem toda uma questão psicológica, é uma questão sexual que o Robert Eggers traz ali da relação dela com o Nosferatu, aquela coisa, né, mais envolvente e mais antiga. Não é de repente que tem essa ligação do Orlok com a Ellen, não, é uma coisa até antes dela conhecer o Thomas, né? E eu acho que essa dinâmica que o Robert traz para essa versão aqui
é interessante, né? É uma coisa ali que sai só desse aspecto sobrenatural e vai para uma doença mesmo, uma doença psicológica que atinge a Ellen e deixa ela mais debilitada, mais obcecada. E quando Thomas ele vai lá pro Orlok, né, para ele assinar os papéis e tal, é uma cena maravilhosa. É como eu disse, né, essas cenas do castelo, esses primeiros 2, 3 encontros com o Orlok são muito bons, e eu acho que o filme não é que ele não aproveita isso, mas são momentos que estão ali, acontece e tal, vapt-vupt, e já vão adiante, né, pra voltar pra Wisburg e tal, vamos chegar lá, né, mas esses momentos meio febris do Thomas, né, do Nosferatu lá, a voz do Nosferatu, né, cara, o Bill Skarsgård, ele some no personagem, não dá pra ver que é o Bill Skarsgård, você poderia falar que era qualquer outro ator, é o Danny DeVito ali fazendo o Nosferatu, né, até porque ele fica na sombra, ele fica longe, né, o Robert Eggers, ele fica manipulando isso pra gente ver muito sutilmente esse personagem, mas a presença dele tá ali, né? A silhueta dele tá ali, a voz dele tá ali, a respiração, aquela respiração de cachorro velho, cansado, doente, um negócio pesado, denso, né? E o Thomas Hutter, ele vai passando noite após noite sendo sugado ali pelo Nosferatu, sempre ali no peitinho, né? No tórax. E ele vai adoecendo, e ele fala pro Orc, Orc, deixa eu ir embora, cara. Deixa eu vazar. E o Orc fala, não, você tem que me obedecer, você tem que ficar aqui. E com isso, ele vai adoecendo, ele vai ficando menos capacitado até pra ir embora, pra fugir, né? E mesmo rapidamente, né, tem momentos que a gente vê o Nosferatu peladão, você vê que o corpo dele é uma podridão só, né? Isso no visual é interessantíssimo, mas tem um aspecto do visual que você pode ter odiado, mas eu adorei, que é o bigodão. Galera, esse Nosferatu tem um bigodão mesmo, daquele de respeito, e faz total sentido, né? Os caras lá daquela época, século XIX ou antes disso, né? Lembrando que o Orlok é uma criatura ancestral muito velha, então século XVIII, XVII, então mesmo que rapidamente a gente vê que ele tem um bigodão. E eu achei isso sensacional. E nisso, né, temos vários personagens perturbados mesmo, né? A Ellen, o negócio do sonambulismo, né, o lance sexual dela e coisa e tal. O Nock, que é o antigo chefe, né, do Thomas, o cara já tá enlouquecido lá na cidade. Ele já tá falando, meu mestre tá vindo. Ele já foi, né, já tá no hospício, já tá trancado, já tá comendo cabeça de pombo. Thomas, coitado, lá sofrendo e tal. O Orlok tem uns cachorrões, né? Então tem uma cena que ele foge ali dos cachorros, ele no desespero, pula uma janela, né, vai pro mar, e aí depois ele é encontrado vivo, mas porém moribundo, né? Tá mal ali, adoecido, o sangue dele, coitado. Precisa de uma doação de sangue ali, porque tá ruim. E as freiras, né? Umas freiras ajudam ele, falam, algo demoníaco tá influência sobre você aí. Você tem que ficar aqui e tal. Então, a galera ao redor, tem os ciganos lá, o lance da virgem, que eles vão pra floresta. Então, já existe meio que uma mitologia do Nosferatu, do Orlok, né? A galera teme. Ele é tipo o Voldemort, né? Não pode nem citar o nome do cara, mas ele já tem uma influência, que é algo que eles mostram rapidinho ali no começo do filme, mas que a galera já sabe do poder daquela criatura. Inclusive, né, o pessoal comenta ali rapidinho que o Orlok, ele era, na verdade, um feiticeiro profano, né, que aí foi viver daquele jeito, né, ali tá com o corpo apodrecido e tal, viver pela eternidade, né, como uma espécie, ali ele tava pagando uma penitência por ter sido esse feiticeiro profano bizarrão. It is coming. Lá na cidade, em Wisburg, Frederick, né, o amigo de Thomas, o médico da cidade, né, feito pelo Ralph Ineson, que tava lá, é o pai, né, de A Bruxa, com aquela voz imponente também.
eles vão procurar o Franz. Franz é um professor, é um alquimista, né, que foi professor desse médico. Eles apelam para ele, porque Ellen tá tendo uns ataques ali, tá cada vez mais perigoso, tá cada vez mais agressivo, e nisso a Lily Depp Rose, ela se entrega mesmo, na hora da epilepsia ali, dela tremer, dela fazer umas caras, né, de doida, meu amigo. E o Franz, né, feito pelo nosso queridíssimo William Dafoe, vai lá tentar ajudar a Ellen. Tem uma cena sensacional que me lembra ali uma vibe O Exorcista, né? Esse filme tem um pouco de A Bruxa, Nosferatu, Exorcista, né? Que é uma cena de exorcismo que deixaria o exorcista, o devoto, com inveja braba, né? Porque é uma cena muito boa. Que ela se contorce ali, né? A Ellen e tal, e ele fala que ela tá num outro mundo, né, que ela já tá pro lado de lá, e ele tenta entender. A galera não sabe muito como agir, nem o próprio Franz, que é o especialista, né. Tem uma frase desse Franz, uma hora, que é muito boa, né, que ele fala que já viu coisas demoníacas, nefastas, num nível que faria Isaac Newton voltar pro útero da mãe dele, né, que é o momento que ele meio que questiona ali a ciência, que a ciência meio que excluiu ele, né, então ele foi pro lado da alquimia, e foi onde ele se encontrou e tal. É um subtexto interessantíssimo, né, que você tem até mais curiosidade de saber mais sobre esse personagem e tal, mas é algo que fica, até porque não é sobre o cara, né? Estamos falando aqui do Nosferatu, da Ellen, do Thomas, etc. Bem, Thomas chega lascado, ele vai embora, as freiras não queriam que ele fosse, mas ele vai, ele reencontra sua amada Ellen, né? Ele tá mal pra caramba, ele fala, ó, o bichão existe mesmo e tal. Ela fala, eu sei, eu tenho pesadelos com ele, né? Ela tem pesadelo com ele há muito tempo, né, uma ligação ali bem antiga entre os dois. E o Warlock também tá chegando, olha só, na cidadezinha, né, ele pegou lá a embarcação, é também um momento meio vapt-vupt ali, a gente vê que ele ataca, ele se alimenta, né, de alguns dos tripulantes ali, melhor dizendo, né, o navio bate, e aí tá cheio de rato ali, e o rato é a praga, Nosferatu é a praga, né, que se espalha em Wisborg. Né, assim que ele chega, a praga chega, ele é a doença, né, o medo, são várias composições, mais uma vez não são novas ideias que já não estavam ali nas outras versões, mas são coisas que o Eggers ele traz, ele pega mais tempo para si, né, desse caos de Wisborg, dessa coisa das pessoas adoecendo, dos ratos se espalhando, né, e de quem sabe do Nosferatu, aquele medo, ó, ele tá por aí. Ele tá pela sombra, ele tá pela espreita. Tanto é que temos uma das melhores cenas, que é o Nosferatu na janela, e ele vai botando a mãozona assim, a sombra da mãozona dele, né, tomando conta da cidade, que é uma sacada maravilhosa ali. Finalmente, Nosferatu, o Conde Orlok, ele encontra a Ellen, pessoalmente, fisicamente, ele e o seu bigodão, que a gente vê de vez em quando, né, ainda assim, cautelosamente, a gente não vê ele por completo, a gente vai ver ele completão mesmo assim, claro, só na última cena, pera lá, né, e aí a gente vê, eles conversam ali, ele fala, ó, você foi a minha procura, né, a gente entende, dá pra sacar ali que a Ellen, num passado sombrio dela, né, ela começou a ter esse pesadelo, ela tem essa sensibilidade, ela não é uma moça normal, eu tive um pesadelo, pronto, acabou, não, né, então ela e o seu subconsciente, inconsciente, sabe-se lá o que, acabou indo de encontro com essa figura do Nosferatu, despertando o Nosferatu e criando essa ligação aí forte entre os dois. Ele até fala, né, que ela é uma feiticeira e que a vida dos dois está entrelaçada para muito além do amor, porque ela fala, eu amo o Thomas. Ele fala, não, mas a nossa ligação, ó, esquece esse negócio de amor, vai muito além disso. E ele fala, ó, você não me aceitou agora, porque ela não aceita ele não, né? Ela fala, ó, sai pra lá, meu amigo, sai pra lá, bigodudo. Daí ele fala, ó, você tem 3 noites, a terceira noite eu vou chegar, você vai me aceitar, essa aqui você não me aceitou não, mas essa é a primeira noite, né? E aí ela acorda, a praga toma conta, a amiga dela, a Ana, lá, né, a amigona dela que tá ajudando ela
A Ellen acorda, ela tá sendo ali mordida pelos ratos, né? Essa amiga dela. E essa amiga dela fica doente. O amigo do Thomas, né? O Frederick, expulsa eles. Fala, vocês estão trazendo uma maré de azar, o negócio tá ruim, minha mulher tá doente. Vá-se embora, né? E aí a Ellen, com o Thomas doente, vão embora com a rua em completo caos, né? E o povo desesperado. É fogo, é rato, é gente gritando, é uma tal de DC pra BC tocando. Bem, nesse meio tempo, Orlok, ele invade a casa do Frederick. Agora a Ellen não tá mais lá, mas ele invade lá, devora as filhinhas do cara, do Frederick, né? As gêmeas ali, menininhas, e a mulher dele também. Né, faz um banquete com a família do cara. O Frederick já estava abalado, agora a vida dele acabou, né? Um pouco depois ele acaba morrendo, ele tá com a praga também, ele morre no túmulo da mulher dele junto com ela. Ellen confessa ali pro Thomas da ligação que ela tinha, que ela tem, melhor dizendo, com o Orlok, né, que era uma coisa antes deles se conhecerem. Que ela estava entregue àquilo, que era uma escuridão tomando conta dela e que nem ela entendia, né? Ela começou achando que eram pesadelos que, né, o Orlok também satisfazia ela, tinha um negócio ali, um envolvimento mesmo, e ela mesmo tem uma hora que ela fala, né, pro Thomas, você nunca me possuiu como ele me possuiu, né? E aí ele vai lá, vai pra cima dela e tal, e ela fala pra ele, né, você me salvou. Né, a sua pureza, o nosso amor me salvou da escuridão que estava tomando conta de mim, né? Que eles falavam que era melancolia, né? Aí o aspecto da saúde mental, né? Uma depressão ali, mas que vai para além disso, né? Vai para o âmbito sobrenatural também nesse caso. Franz chega para ela e fala, por conta dessa ligação, você despertou ele, coisa e tal, só você é capaz de detê-lo, só você pode nos salvar. E aí, Thomas, Franz e geral vai para um lado, Ellen fica esperando o Nosferatu com o Orlok até que ele aparece para a sequência final, que é sensacional, né? Ele chega ali, ela aceita ela recebe ele, ela fala, pode entrar, vem, ela cumpre o contrato que ele estava esperando, né? Ela se deita, ele vai por cima, sem as roupas, sem as vestes, e aí a gente vê o corpo apodrecido dele, a gente vê melhor o rosto com bigodão, aquela cabeçona e coisa e tal, é um monstro mesmo, é um vampiro monstro, exagerado, aquela coisa, né? Porque se a gente tem uma simplicidade mais no Conde Orlok lá do Murnau, que também é assustador, que é extremamente marcante, aqui o Eggers falou, não, eu vou criar um monstro mesmo, né? E aí ele sugando, e aquele momento, né, que ele finalmente conseguiu a sua amada, né, o que ele tanto almejava, né, o dia estava nascendo. Thomas vai correndo, voltando ali para Ellen, porque ele percebe o que aconteceu, o sol vai nascendo, a Ellen fala, não, continua, né? Ele sugando e tal, até que a luz do sol toma conta do quarto, né? E mata o Nosferatu, diferente do que a gente via, aquela coisa dele desaparecendo, virando pó e coisa e tal. Não, ele morre, né? Ele grita, ele morre de dor nos braços de sua amada da Ellen, né? O Thomas chega na hora ali, o Franz chega na hora também, com aquela cena dos dois na cama, né? Ele se despede da Ellen, porque sim, Ellen morre, Ellen se sacrificou ali para matar o Nosferatu, e a última cena, né, por cima assim a gente vê os dois deitados, né, aquele corpo grande e apodrecendo do Nosferatu em cima da Ellen, e os dois mortos. Fim de Nosferatu, de Robert Eggers. É isso, é um filmão, essa cena é boa pra caramba, essa cena final, bota aí os últimos 3 minutinhos, 4 minutinhos do filme, são sensacionais, não só isso, né, tem momentos pontuais, como eu disse, eu acho que o filme minimaliza algumas coisas, e sim, o personagem tem ótimos momentos, mas eu sinto que nessa coisa de estender demais ali o núcleo humano e coisa e tal, essas faltas do Nosferatu, ou aquela coisa, vamos segurar o Nosferatu, subaproveita ele também em alguns momentos, sabe? Aquela coisa, eu sei, né, que o Eggers quer deixar essa coisa meio minimalista também, coisa e tal. Mas enfim, ainda assim, quando o bichão tá em cena, ele mostra que veio, pelo menos eu gostei bastante. E você, o que você achou
da nova versão de Nosferatu. Pra você é um clássico instantâneo? Pra você é um filme... Não, Lucas, mudou minha vida, é isso mesmo? Ou é um filmão? Né? Não precisa mudar a sua vida, né? Vamos ser menos exagerado. Não precisa, basta ser um filmão, que é o caso, na minha opinião. Ou, sei lá, você se decepcionou por um acaso? Deixa aqui nos comentários a sua experiência. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E se você puder e quiser, seja membro do Refúgio Cult, tem link aqui na descrição também, tem novidade vindo para os membros aí em 2025, além de todas as outras coisas, tem coisa nova também, ó, link aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.